A palavra de Deus. Bom, o tema da nossa mensagem de hoje é uma vida transformada. Vamos orar? Senhor, mais uma vez nós vamos abrir a Tua palavra, que sejamos orientados por ela. Te convidamos para estar conosco, Espírito Santo. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A nossa jornada, ela começa com uma cena que, à primeira vista, parece inusitada. Vamos abrir a Bíblia em João 4, 4 a 6. Bom, João 4, 4 a 6 diz: Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Jesus, um homem judeu, estava no poço de Jacó, em Samaria. A hora era incomum, por volta do meio-dia, o momento mais quente do dia. E a pessoa que ele encontrou também era incomum, uma mulher samaritana. Eu quero começar com uma pergunta simples, que ao mesmo tempo ela é profunda. Na sua vida, parece que existe algo que está sempre faltando? Um famoso cientista, ele dedicou sua vida inteira para buscar a cura para uma doença muito rara. Ele passou décadas em seu laboratório, isolado do mundo, com o único objetivo de encontrar a resposta que salvaria milhões de vidas. Ele, um dia, finalmente conseguiu. Ele descobriu a cura e o mundo o aclamou como herói. Ele se tornou famoso e rico, mas para a surpresa de todos, ele ainda parecia infeliz. Um dia, em uma entrevista, o jornalista então lhe perguntou: Você tem tudo, por que parece que ainda está faltando algo? Ele, então com lágrimas nos olhos, respondeu: Eu dediquei a minha vida inteira para procurar a cura para os outros, mas esqueci de procurar a cura para mim. Eu me curei da solidão, do vazio e do medo, mas não me curei do meu coração. A história desse cientista nos leva ao ponto central do texto de hoje, em João 4, a história da mulher samaritana. Ela, assim como o cientista, procurava algo que a preenchesse. Ela procurou em diferentes lugares e pessoas, algo que só Jesus poderia dar a ela, que era a cura para o seu coração. Ela era uma mulher que vivia isolada da sociedade, carregando um peso de um passado doloroso e de uma intensa procura por amor e aceitação. Jesus, no entanto, ele a encontrou, mas não foi para ajudá-la, e sim para dar a ela a única coisa que poderia preencher o vazio de sua alma, que era a água viva. Agora, vamos ler os versículos 7 a 10. Os versículos 7 a 10 dizem: Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água do poço. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo homem judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se você conhece o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele teria recebido água viva. Para nós entendermos a profundidade dessa história, é necessário nós lembrarmos que, historicamente, os samaritanos e os judeus, eles não se davam bem. Havia uma inimizade profunda entre eles que remontava a séculos de conflitos religiosos e culturais. Os judeus, eles consideravam os samaritanos como impuros e hereges. Além disso, a mulher por si só também já era marginalizada. A sociedade daquela época proibia que os homens falassem com mulheres em público, ainda mais uma mulher com um passado tão complicado como o dela. Ela provavelmente ia ao poço por volta do meio-dia para evitar o contato com outras mulheres da cidade que a julgavam e desprezavam. O meu objetivo com o sermão de hoje é responder a uma pergunta: como a vida da mulher samaritana foi transformada? Eu quero compartilhar 5 lições com vocês. A primeira lição é que a graça de Jesus, ela não tem limites. Ele quebra todas as barreiras sociais, culturais e religiosas para nos encontrar aonde nós
incondicional e a sua missão é nos salvar e não nos julgar. As nossas quedas, elas não cancelam as promessas de Deus. Max Lucado, ele disse certa vez: assim como uma mãe não é indiferente às lágrimas de seu filho, Deus não é indiferente aos nossos problemas. Não importa o que fizeram com você. O que importa é aquilo que você fará com aquilo que fizeram com você. Todas as vezes que nós passamos por situações difíceis, tristes e dolorosas, nós podemos ter certeza que o diabo ele é oportunista e Deus é oportuno. Em circunstâncias de oposição, Deus ele tira coisas boas de nós porque ele é oportuno. Em circunstâncias de oposição, o diabo ele tira coisas ruins de nós porque ele é oportunista. Deus ele permite para o nosso crescimento. O diabo faz para a nossa vergonha. Deus, ele nos vê, nos conhece e nos ama, mesmo quando nós nos sentimos invisíveis e indignos. A graça de Jesus, ela não é seletiva, ela é para todos, sem exceção. Ele nos encontra no nosso poço, no nosso deserto e na nossa solidão, e nos oferece água viva para saciar a nossa sede. Agora, vamos ler os versículos 11 a 14. Dos versículos 11 a 14 diz: disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O diálogo entre Jesus e a mulher começou com um simples pedido: dá-me de beber. A mulher, ela ficou surpresa, então questionou o pedido. Jesus, então, lhe ofereceu algo mais profundo: a água viva. Ele sabia que a razão da mulher ter ido buscar água no poço era um reflexo da sua sede espiritual, que era muito maior. Ela estava sedenta por amor, aprovação, propósito e vida, mas ela procurava tudo isso em relacionamentos vazios e temporários. Jesus, ele conhecia todos os seus segredos e as suas dores. Ele a convidou de beber da água, da única fonte de vida que poderia verdadeiramente preencher o vazio de sua alma, que era o Espírito Santo. A mulher, em sua ignorância, tenta argumentar com Jesus sobre a natureza da água, mas Jesus, com a sua sabedoria divina, vai e faz com que ela tenha um nível mais profundo de compreensão. Ele a convida a beber da água, que se ela bebesse, ela nunca mais teria sede. A segunda lição é que o nosso coração, ele foi feito para Deus. Nós podemos até tentar preencher o nosso coração com coisas do mundo, mas a gente pode tentar com sucesso, com dinheiro, com relacionamentos, com prazer, mas o vazio, ele sempre vai estar aqui, até nós nos voltarmos para a única fonte de vida, a única fonte verdadeira, que é o Senhor Jesus. Ele nos fornece uma água que não é como a do poço que nos dá sede novamente. A água que ele nos fornece, ela é eterna. E ela nos dá uma satisfação que o mundo não pode dar, mesmo se nós estivermos em circunstâncias desfavoráveis. Em seu livro, Pregando os Grandes Temas da Bíblia, o pastor e professor norte-americano Charles Romer, ele comenta que uma garota judia no gueto de Varsóvia, ela conseguiu fugir, pulando o muro e se escondendo em uma caverna. Infelizmente, ela não sobreviveu, e o seu corpo foi encontrado assim que o exército dos soldados aliados chegou na Polônia. Antes da sua morte, ela, porém, tinha escrito na parede 3 frases. A primeira dizia: eu creio no sol, mesmo quando ele não está brilhando. A segunda: eu creio no amor, mesmo quando não possa senti-lo. E a terceira: eu creio em Deus, mesmo quando ele está em silêncio. Essa jovem judia, ela tinha um cântico no coração, mesmo em situações desfavoráveis. Ernest Well disse que o verdadeiro cristão, ele é capaz de cantar, mesmo quando o lamento pareça ser a canção mais apropriada. Agora, vamos ler dos versículos 17 a 19. Os versículos 17 a 19 dizem: não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você está falando corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5,
e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, você é um profeta. O diálogo continua, e Jesus, com a sua sabedoria divina, ele diz à mulher que ela teve 5 maridos e o homem com quem mora não é seu marido. Ele não fez isso para ajudá-la, mas sim para mostrar a ela que a conhecia profundamente. Ele a libertou de seus segredos e de suas vergonhas. A mulher, naquele momento, ela percebeu que ele não era um homem comum, e sim um profeta. E ela passou a ter uma visão completamente nova de si mesma e de Deus. A terceira lição é que a verdade de Deus, ela liberta. Quando nós nos encontramos com a verdade, nós somos libertos do nosso passado, dos nossos segredos e de nossas vergonhas. Nós passamos a ter uma visão completamente nova de quem nós somos em Cristo Jesus. A verdade de Deus, ela não é um conjunto de leis e de regras, mas sim um relacionamento pessoal com Ele. A verdade de Deus, ela liberta, para nós termos uma vida de liberdade, de propósito e de alegria. Agora, vamos ler dos versículos 20 ao 24. Os versículos 20 a 24 dizem: Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar de onde deve ser adorado. Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher samaritana, após ela ver o que Jesus tinha falado para ela, a revelação que ele deu, ela tenta desviar a conversa para uma discussão teológica sobre o lugar de adoração. Ela disse: Nossos pais adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que o lugar de adoração é em Jerusalém. Jesus, no entanto, ele mostra para ela que a adoração, ela não se limita a um lugar, a um templo ou a um monte. A adoração, ela é um relacionamento pessoal com Deus. E diz: A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. A quarta lição é que a fé, ela não se limita a lugares ou a rituais. A fé, ela é um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Não importa onde nós estamos, se nós estamos na igreja, em casa ou no trabalho. A nossa fé, ela tem que estar em todos os lugares, em todos os momentos e em todas as nossas ações. A nossa fé não é o que nós fazemos, mas sim quem nós somos. A adoração, ela é uma atitude do nosso coração de entregar a nossa vida totalmente a Deus. Agora, vamos ler dos versículos 25 ao 30. Os versículos 25 a 30 diz: Disse a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: Que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Agora, depois que a mulher samaritana encontrou Jesus, a sua vida ela mudou completamente. Ela deixou o cântaro, que era o símbolo da sua busca, e saiu correndo para a cidade para contar a sua experiência para todos. Ela não tinha mais vergonha do seu passado. Ela não se importava mais com o que os outros pensavam do que ela tinha feito. Ela se tornou uma evangelista, uma missionária. A história, antes de marginalização e de vergonha dela, se tornou agora um farol de esperança para todos aqueles que a conheciam. A quinta e última lição é que a nossa história, por mais dolorosa ou cheia de erros que ela seja, ela pode ser usada por Deus para o seu reino. A experiência da mulher samaritana, ela nos mostra que Deus, ele vai nos salvar, mas a sua graça não é apenas para nos salvar, mas também para nos capacitar para nós sermos testemunhas do seu poder transformador.
transformador. Eu quero encerrar essa mensagem contando uma história. Existe um casal no interior da Inglaterra que eles moravam numa cidadezinha pequena. Esse casal, ele tinha um único filho, chamado John. John, ele não se dava muito bem com seus pais, principalmente com o pai. Ele era um garoto que era muito rebelde. Sempre que ele podia, ele ia para sua mãe e reclamava: "Mãe, o pai não me ama, não é possível. Ele só manda eu trabalhar, eu pareço um escravo. Eu não posso nem ir na cidade ver meus amigos." Um dia, quando o John ele já era mais velho, ele brigou tanto, mas tanto com seu pai, que ele falou que ele ia embora de casa. A sua mãe falou para ele: "Filho, não faça isso. Essa briga é passageira como todas as outras. Daqui a pouco vocês vão esquecer." John virou para ela e falou: "Não, isso não é verdade. Vocês não me amam. Eu vou embora daqui." John, então, ele foi para a cidade grande. Ele, felizmente, conseguiu arrumar um trabalho, mas graças ao trabalho que ele tinha com seu pai. E por isso ele conseguiu se sustentar. Muitos anos se passaram e John ele se casou com uma linda moça. Ele, anos depois, também teve seu primeiro filho. Num determinado dia, a sua esposa disse para ele que queria que os pais dele conhecessem o seu filho. John então pensou, mas disse: "Não, é melhor não, meus pais não me amam, eles não vão querer conhecer meu filho, eles não devem ter me perdoado e já passou tanto tempo que eles devem até ter morrido." 2 anos depois, John teve seu segundo filho. Quando as crianças estavam brincando, o mais velho virou para ele e perguntou. E essa pergunta cortou o coração de John. O filho disse: "Pai, nós conhecemos só o vovô e a vovó, os pais da mamãe. Você não tem papai e mamãe como nós?" Naquele momento, John ele decidiu que ele precisava tentar uma reaproximação com seus pais por conta dos seus filhos. Então ele foi e decidiu escrever uma carta. E na carta dizia: "Oi, aqui é o John. Eu me casei e tive 2 filhos. Eles querem conhecer vocês. Não sei se depois desses longos anos vocês me perdoaram. Não sei se querem me ver, mas irei visitar vocês com a minha família. Se me perdoarem, coloquem um pano branco onde eu possa ver, porque estarei indo de trem, que passa bem em frente da casa de vocês, e assim eu saberei se posso voltar ou não." John, então, ele fez todos os preparativos. Ele arrumou a mala, as crianças e pegou o trem, mas ele estava muito nervoso. Ele pensava: será que eles receberam uma carta? Será que eles me perdoaram? Será que eles ainda estão vivos? Ele não parava de andar de um lado para o outro no trem. Quando chegou na estação anterior ao seu destino, ele não aguentava mais. Ele estava suando frio, ele estava ansioso e nervoso. Quando o trem saiu, John, ele sabia que estava mais perto de sua casa. O trem, então, começou a fazer uma curva. John sabia que depois dessa curva, ele poderia ver a casa dos seus pais. Então ele disse: "Filhos, depois dessa curva, nós poderemos ver a casa do vovô e da vovó." John, então, estava muito nervoso. Ele não sabia o que pensar. Será que ele tinha sido perdoado? O trem, então, terminou a curva. Quando o trem terminou a curva, John e a sua família, eles não sabiam o que estava acontecendo. Na verdade, sabiam sim. Eles não conseguiam ver a casa direito. Mas sabem por quê? Porque tinha muitos lençóis brancos, muitas toalhas brancas, muitos panos de chão branco na cerca, na janela, no gramado. E o mais comovente de tudo era que tinha um casal de velhinhos com 2 lençóis brancos na mão, acenando para o trem, em sinal que eles tinham perdoado o seu filho. Talvez, como mulher samaritana, você pode não se sentir digno de participar dessa viagem. É possível que pensamentos desanimadores e expectativas frustradas o impeçam de pensar em desfrutar do que Jesus está fazendo para nós. Nós não merecemos, mas Ele pagou com a sua vida e carimbou o nosso passaporte. O nosso visto, ele não é negado e a nossa estadia não é recusada. Jesus, Ele está voltando. Volte para Ele antes. Você é o alvo do amor do homem de Nazaré, a estrela da manhã, o príncipe da vida, o nosso Emanuel. Se alguém algum dia virar para você e perguntar: quem você pensa que é? Você vai responder: eu sou um amado de Deus, eu sou uma amada de Deus. Depois da curva, das dúvidas, do medo e do desânimo, está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
a água viva que sacia a sua sede. Diante do universo inteiro, Jesus, ele acena com as suas mãos perfuradas, em sinal da sua declaração de amor e da sua morte na cruz do Calvário. Amém? Para você estar nessa jornada, você precisa ser salvo. E para você ser salvo, você deve crer que Jesus é seu Salvador e ser batizado. Mas você também deve ser as mãos de Jesus aqui na terra para levar outros a conhecer. Todos nós que somos salvos em Jesus, nós devemos querer compartilhar a sua mensagem, a mensagem de salvação, para que muitos outros também possam participar dessa viagem conosco, assim como a mulher samaritana ela fez. Hoje, nós aprendemos 5 lições para ter uma vida transformada. A primeira é que a graça de Jesus, ela não tem limites. A segunda é que o nosso coração, ele foi feito para Deus. A terceira é que a verdade de Deus, ela nos liberta. A quarta é que a fé, mesmo sendo difícil, ela não se limita a lugares e nem a rituais. E quinta e última lição é que a nossa história, por mais dolorosa ou cheia de erros que possa ser, Deus, ele pode usar ela e vai usar para levar o seu reino, para proclamar o seu reino. E eu te convido a refletir hoje. Onde você tem procurado a água que sacia a sua sede? Você tem se sentido vazio? Tem se sentido incompleto? O Senhor Jesus, ele quebra todas as barreiras e ele quebra todas as regras para te encontrar e para te dar a água viva para saciar a sua sede. Deus, ele permite alguns dias de lágrimas em nossa vida porque ele quer nos conceder uma eternidade de sorrisos. Eu vou repetir. Deus permite alguns dias de lágrimas em nossa vida porque ele quer nos conceder uma eternidade de sorrisos. A sua vida, pois por mais dolorosa que possa ser, ela pode ser transformada por Deus. Então eu pergunto, quantos aqui desejam realmente reafirmar o compromisso com a água viva, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e ter uma vida transformada? Amém. Vamos orar? Santo Deus, obrigada por nos lembrar que mesmo com nossos erros, o Senhor nos ama e nos chama pelo nome. Ajude-nos, Senhor, a deixar o nosso passado para trás e aceitar a água viva que vem de Ti. Nos abençoe sempre. É isso que eu te peço, humildemente, e esta oração vai assinar. Em nome de Jesus, o Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém.